Pois é, meus irmãos, vamos meditar um pouquinho hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, dos versículos 11 a 20, que diz assim: que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. O Senhor usava Paulo, assim como Ele nos usa, né? E talvez hoje não faça milagres, mas Ele nos usa para levarmos conforto, para orarmos, para intercedermos pelos irmãos e dessa forma Ele cumprir a sua vontade. E a palavra diz que Ele fazia milagres a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Eles pegavam um lenço de Paulo, levavam os enfermos e o milagre acontecia. Que maravilha o nosso Deus, na verdade. Então, as enfermidades fugiam e os espíritos malignos também se retiravam. Só pela presença de um lenço ou um objeto pessoal de Paulo, porque Deus usava Paulo para isso. E aí, alguns judeus tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, diz a palavra no versículo 13, sobre possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Se eles falavam a quem Paulo prega, eles não conheciam Jesus. Era o Jesus que Paulo pregava, não o que eles conheciam. Porque se eles conhecessem, eles iam falar em nome de Jesus, aquele que eu conheço, em quem eu creio e para quem eu vivo. E é em nome dele que eu falo. Então isso mostra que eles não conheciam Jesus, né? E esses eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, um sumo sacerdote. Mas aí o espírito maligno olha para eles e responde: ué, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? Eu não os conheço. Assim como disse o Senhor Jesus, muitos lá na frente dirão: Senhor, Senhor, mas eu falei em teu nome, eu expulsei espíritos no teu nome. E Jesus vai dizer o quê? Não os conheço. A mesma coisa que os espíritos malignos aqui falavam. Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas e vocês? Eu não os conheço. E o Senhor Jesus também dirá a mesma coisa. Eu não os conheço. E quantos falsos profetas estão por aí nesse mundo, enganando pessoas com doutrinas de demônios, doutrinas que fogem à palavra de Deus, doutrinas que torcem a palavra de Deus, que ela quer dizer uma coisa e eles interpretam de outro modo, de forma que os interesses deles sejam satisfeitos. E aí eles torcem, aumentam, diminuem, eles mudam a palavra de Deus. Isso são doutrinas de demônios. E são aqueles que lá na frente vão falar: mas Jesus, nós falamos no teu nome, nós expulsamos espíritos no teu nome. E o Senhor Jesus simplesmente dirá: não os conheço. Não os conheço. Que deve ser a pior coisa para uma pessoa ouvir Jesus dizer: não os conheço. Ele conhece aqueles que são deles. E aí diz a palavra que o possesso do espírito maligno, aquele que estava doente, com a possessão do espírito maligno, saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, quer dizer, ganhou a briga, que eles saíram desnudos e feridos e fugiram daquela casa. Gente, isso aqui às vezes é cômico,
Mas é verdade, eles apanharam do possesso, porque eles tentaram falar em nome de Jesus, mas não conheciam Jesus, e os espíritos malignos falaram: quem são vocês? Eu não conheço vocês, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus. A ele sim, eu obedeço, mas a vocês, quem são vocês? E aí foi para cima deles, e na briga ele prevaleceu, e esses 7 saíram nus e feridos e fugiram daquela casa. E aí esse fato chegou ao conhecimento de todos, a cidade inteira tomou conhecimento daquilo, né? E aí os judeus e gregos, todos que haviam na cidade, subjugando a todos, aqueles que viviam na cidade, que souberam da história, diz a palavra aqui que haviam praticado mágicas, muitos vieram, os que creram no Senhor vieram, confessaram seus erros, seus pecados e denunciaram as suas próprias obras. Vejam, irmãos, o avivamento que aquilo provocou na cidade. Deus tem seus planos e seus propósitos. Eles viram, tiveram temor do Senhor, porque viram quem era Paulo, que Paulo era realmente dedicado ao Senhor Jesus, que era uma pessoa especial, que levava o evangelho da salvação para eles. E aquele temor que foi gerado com aquela situação levou muitos a crerem. E o avivamento foi tão grande que o Espírito Santo trabalhou neles, na cidade. E eles saíram confessando seus pecados, denunciando as suas obras. Aqueles que praticavam artes mágicas pegaram seus livros e queimaram, botaram no meio da rua, no meio da cidade, queimaram os livros diante de todo mundo. E diz a palavra que, calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Foi o prejuízo que a cidade teve, ou seja, prejuízo financeiramente com o que eles faziam, com o que eles ganhavam e compravam, mas uma grande alegria, um grande avivamento. Porque no versículo 20 nós vemos: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Isso é uma maravilha. É o avivamento. Deus usa situações, usa pessoas, às vezes até aqueles que não creem, né? Nesse caso, aqueles 7 filhos do judeu não criam, e eles foram tentar expelir o demônio, os demônios da pessoa, do possesso, não conseguiram, saíram de lá feridos, nus, apanharam. Isso causou temor na cidade, e desse temor veio o avivamento. O Espírito Santo trabalhou naquele momento junto com o Pai e o Filho, e muitos creram, e aqueles que se dedicavam à feitiçaria queimaram seus livros, outros vieram e confessaram, e seu avivamento de Deus, do Espírito Santo, só Ele pode causar isso. Nós estamos precisando disso. Oremos, irmãos, porque precisamos do agir do Santo Espírito de Deus para que haja um avivamento, para que esses falsos profetas sejam esquecidos, deixados de lado, para que aqueles que sejam do Senhor sejam avivados, confrontados e possam viver de acordo com a vontade dele. Então, oremos e
vamos pedir pelo avivamento, pelo agir do Espírito Santo e para que outras pessoas recebam o Evangelho. E também falando dele, explicando, levando a verdadeira mensagem da cruz, da salvação a todos aqueles que estão perdidos. Amém?